Amém. Boa noite. Tudo bem? Uma satisfação estar aqui, já conversei com muita gente, mas muitos eu ainda não tinha visto. Então, obrigado por todas as boas-vindas, o sentimento, a acolhida, nos sentimos muito bem já até agora. E é um prazer, uma alegria imensa estar aqui. Oramos muito para estar aqui, Deus respondeu, confirmou, nos trouxe e até então Ele continua guiando e confirmando. Acredito que vai continuar assim. Convido você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Como o pastor já disse, o Ângelo também, o tema da mensagem hoje é oração. E o título da mensagem é o desafio de orar com fé. O desafio de orar com fé. Lucas 18, nós vamos ler do 1 ao 8, a parábola da viúva persistente. Lucas 18, a partir do 1, diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. O Senhor me mostrou esse texto, o Senhor colocou isso no meu coração para eu trazer nessa noite, e eu peço que Tu use a minha vida, Senhor, a minha voz aqui, essa mensagem para transmitir a Tua vontade para a igreja, Senhor. Abra os nossos corações, os nossos ouvidos, e que realmente a Tua palavra faça efeito, Senhor, que a gente seja despertado para aquilo que o Senhor quer nos mostrar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O desafio de orar com fé é um desafio. Viu? A oração, ela é algo comum. A gente ouve falar bastante de oração, ainda mais na igreja, né? Até mesmo fora. Mas oração, orar sempre, sem cessar. Provavelmente você já orou muitas vezes, mesmo sem saber que estava orando, assim, sem pensar, vou orar, você já estava orando. Em algum momento de angústia, de dificuldade, um problema, uma luta, uma alegria, um agradecimento. Obrigado, Deus, ou Deus me ajuda, enfim. A oração, ela é simplesmente falar com Deus. Se você tem dúvida, né, como é que eu sei que eu orei, que eu vou orar, não tem uma fórmula mágica. Não é obrigado dizer em nome de Jesus amém no final. Não tem palavras certas para usar, é uma conversa. Você fala com Deus. Abre o seu coração e diz, olha Deus, isso está me incomodando, eu gostaria disso, daquilo que o Senhor fizesse, me ouvisse. Enfim, a oração é isso. Pode ser executada, a oração, ela funciona se você falar em voz alta, se você só pensar, se você escrever. Enfim, eu gosto de escrever assim quando estou no meio de pessoas que não dá para se concentrar, eu fico me distraindo. Pega e escreve a oração. Você coloca tudo ali no papel como se estivesse falando com Deus. Ele ouve do mesmo jeito. Ou ele lê, né? Sei lá. Enfim, mesmo sendo algo comum, que a gente ouve muito, fala muito, sabe que tem que orar e ora, a gente tem algumas dúvidas. E eu compartilho essas dúvidas com você. Quer ver? Orei, mas Deus não respondeu. E o que é que eu faço? Espera, continua orando. Sempre. É simples fazer isso? Outra dúvida. Quanto eu devo repetir um pedido a Deus, então? Quanto eu devo repetir? Ele não tem nenhum problema em nos ouvir, assim, ele não é surdo, não precisa repetir para ele nos ouvir, ele nos ouve a primeira vez. Então eu devo mesmo repetir um pedido?
Jesus não condenou as vãs repetições nas orações? Ele disse, não orem assim, não repitam, repitam, repitam. E aí? Será que eu mudo a vontade de Deus com a minha oração? Porque tem na Bíblia situações, né, que ele disse que ia fazer uma coisa, as pessoas oraram e ele não fez aquilo, ele fez outra coisa. Será que eu mudo a Deus com a minha oração? E acima de tudo, por que é um desafio orar com fé? Por quê? Vamos ver isso no final. O objetivo dessa parábola, o autor dela, quem escreveu, né? O autor foi Jesus, mas quem escreveu foi Lucas, e ele deixou bem claro o objetivo desde o início. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então tenha isso em mente, enquanto nós formos olhando por esse texto aí. Em primeiro lugar, Jesus nos dá o exemplo terreno. Aí, ó, o juiz injusto e a viúva desamparada. Está ali nos versículos 2 até o 5. Conta a historinha que havia um juiz que era mau, era egoísta, era injusto, era iníquo, dependendo da sua Bíblia. Ele não se importava com os homens e nem com Deus, não estava aí com ninguém, só com ele mesmo. E ele deixou desamparada essa viúva. Ele devia fazer justiça e não fez. E a viúva, naquele contexto, era alguém bem mais desamparado do que uma viúva hoje. Porque hoje, no Brasil, a gente pensa, era um casal e o homem morreu. A viúva recebe a pensão, ela tem certos amparos, ela não fica desassistida sozinha. Ela recebe certo amparo. Mas naquela situação, a viúva ficava mais desamparada. Ela era alguém mais frágil, que precisava de mais cuidado de quem estava ao seu redor. E o juiz, ele não atendeu ela, enfim, ele descumpriu a sua função, simplesmente. Ele devia cuidar e não cuidou. O juiz atendeu a viúva porque ela estava incomodando. Isso fica bem claro no texto. Eu vou atender, vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar, diz o versículo 5. Então ele não atendeu ela por pena, ele não atendeu por compaixão, ele não atendeu por pensar melhor assim, acho que eu vou atender ela, né? Enfim, olha só aí a situação. Não, ele disse, está me incomodando, não aguento mais essa mala, vou atender o pedido dela então. A gente poderia pensar, comparar com aquela situação entre dois primos, ou entre dois irmãos, um mais velho e um mais novo. Daí o mais novo vem, mano, deixa eu jogar, me dá o videogame, me empresta, deixa. Daí o mais velho, tá bom, vai, joga, para de me incomodar então. Mais ou menos assim, o juiz agiu naquela situação. Para largar do meu pé essa viúva, eu vou atender então, vou fazer justiça. A diferença do juiz para esse irmão aí, esses irmãos da história, é que o juiz tinha o dever de fazer isso. A função dele, o objetivo dele está ali, o trabalho dele era fazer justiça. E ele não fez, porque era egoísta. Tem um outro exemplo que Jesus dá, é lá em Lucas 11. Nós não vamos ler agora, mas conta uma parábola parecida. Fala que um amigo, uma pessoa, recebeu uma visita de noite e foi bater na casa do seu amigo pedir comida. Me dá um pão para eu servir para minha visita, eu não tenho nada para servir. No meio da noite. E ele foi lá e bateu, me dá um pão. E o amigo disse, não, já tranquei tudo, estou deitado, não vou te atender. E ele bateu, até que o seu amigo levantou e deu para ele o pão que ele pedia. Então, esse amigo, da mesma forma que o juiz, atendeu o pedido, mas foi para que o outro parasse de incomodar, parasse de fazer barulho. Esse é o exemplo terreno. Aqui na Terra, a gente vai ver muito acontecer isso. Mas aí a gente pensa, será que Deus não é desse jeito, então? Não é bem essa a ideia da oração? Incomodar para Deus dizer, tá bom, tá pedindo, então vai receber. Será que não é assim? Jesus deixou esse exemplo terreno, mas ele então revela uma verdade celeste, logo depois. Ele diz, olha, aqui na Terra é mais ou menos assim, mas com o Pai de vocês a história é diferente. E eu coloquei ali, Deus... Será que ele é como aquele juiz? Jesus vai nos mostrar que não. Nos versículos 6 a 8, ele vai dizer, olha o que o juiz injusto disse. O juiz atendeu o pedido. Agora, Deus, será que não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Será que ele não vai escutar a oração de quem ele escolheu, quem ele ama? A resposta é claro, ele vai fazer justiça e vai fazer depressa.
Então é pelo muito insistir que a gente vai conseguir resposta? Não, não é pelo muito insistir, pelo repetir. Jesus contou essa parábola para botar um contraste. Ele mostrou, enquanto o juiz, que devia se importar, que devia ligar para as necessidades da viúva, não fez isso, Deus, por outro lado, Ele quer nos ouvir, Ele quer nos cuidar, e Ele ouve. Nós precisamos, então, orar para Ele. E tem um detalhe ainda que ele fala aqui sobre Deus, que Deus faz, ou fará, justiça àqueles que clamam a Ele dia e noite. Então tem 2 destaques aqui nessa frase. Ele fará justiça, então não é qualquer coisa, e Ele fará justiça aos que clamam, aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Seus escolhidos são aqueles que entregaram sua vida para Jesus. Pronto, não é difícil, não são todos do mundo que são escolhidos, mas são aqueles que entregaram sua vida a Jesus e disseram, Jesus, o Senhor é o meu Senhor, manda em mim agora. Então, a esses, Deus faz justiça. A gente talvez poderia resumir numa frase, se eu clamar dia e noite por aquilo que é justo, Deus vai me atender. Dá para resumir essa verdade aqui numa frase assim. Se eu clamar dia e noite por aquilo que é justo, Deus vai me atender. Não vou entrar agora no âmbito aí do que é justo ou não aos olhos de Deus, porque daí dá mais um ano pregando. Mas para a gente pensar nisso, não é pedir qualquer coisa, esse é o que eu quero destacar aqui. Só chegar e botar diante de Deus e eu sou escolhido, então Deus, por que não me atendeu? Espera aí, Ele faz justiça. Vamos então para as perguntas que eu larguei no início. Orei, mas Deus não me respondeu. O que é que eu faço agora? Então, em primeiro lugar, olhando para a palavra, eu preciso me certificar que eu estou pedindo da forma correta. Por quê? Tem como orar mal, a Bíblia nos adverte. Está ali o texto de Tiago. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Olha aí, vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E pior ainda, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então, de uma forma bem simples, pedir mal, pedir errado, é pedir para minha satisfação. Quando eu tenho isso como critério, eu quero algo e eu vou pedir a Deus, porque eu quero e pronto, está errado. Porque é para nosso próprio prazer, para nossa própria satisfação. A motivação deveria, eu quero para servir melhor a Deus. Eu quero, vai ser bom para mim, mas eu vou abençoar pessoas por meio disso. Enfim, pedir para o nosso próprio prazer e satisfação é errado. Então eu tenho que me certificar que eu estou pedindo da forma certa. O que mais eu posso fazer? Eu posso apresentar os meus pedidos a Deus e descansar. Eu preciso fazer isso. Então eu preciso aprender a descansar no Senhor. O texto que o pastor leu antes. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Se eu não apresentar os pedidos a Deus com toda a oração e súplica, e agradecer pelo que Ele faz de bom, e com ações de graças, enfim, e deixar que a paz dele guarde o meu coração, não vai mudar nada. Então eu preciso aprender a descansar no Senhor, a orar pelo que me incomoda e então parar de me incomodar. Pedir, Senhor, está aqui diante de Ti, eu não sei o que fazer nessa situação. Opera, Senhor, mostra o que o Senhor quer, me ajuda a descansar em Ti, ó Pai. Então Deus vai ajudar. Nós experimentamos isso. Eu acredito que, bom, lá no seminário, eu falo da experiência que eu tive, que eu vi. Para nós, homens, rapazes, a parte mais difícil é a parte financeira. De tu depender de algo que não é o teu esforço, o teu trabalho. Então, em muitos momentos, a gente esteve assim, não tinha dinheiro para pagar o cartão, a gasolina, a comida do mês, a mensalidade, e não tinha dinheiro. E pronto, não tinha o que fazer. E aí? E tu fica naquela, bom, mas eu podia
fazer um bico, eu podia vender não sei o quê, eu podia. Mas espera aí, Deus me testou algumas vezes assim. E eu entendi que eu consegui passar em alguns desses testes. Porque eu orei, Senhor, eu não tenho dinheiro e eu entendi que o Senhor ia nos cuidar. Mostra o que é para a gente fazer. E pronto. No outro dia, coisa de louco, né? Coisa de Deus, né? No outro dia aparecia dinheiro na conta. Até agora ali, falei para ler essa semana, precisavam de dinheiro lá para pagar uma conta e eu não sabia de onde ia sair. E fui olhar numa outra conta lá que eu tenho, que eu não uso muito, estava lá, R$3 de diferença de uma para outra, mas estava lá o dinheiro. Então assim, Deus opera, Ele age quando nós descansamos nele. Pensa nisso na sua vida. Não ande ansioso por coisa alguma, mas deixa a paz de Deus guardar o seu coração. E por fim, mais uma coisa, não desanime. Jesus contou essa parábola que nós lemos para a gente aprender a não desanimar. Então, se Deus não respondeu, eu orei e eu não sei o que fazer, não desanime, continue orando, até você entender que é para parar de orar. Deus vai dar paz no seu coração quando for para parar. Eu tenho certeza disso. Então, na primeira pergunta, orei, mas Deus não respondeu. O que é que eu faço? Se acalma, não desista. Deixa a paz de Deus guardar o teu coração. E toma cuidado para não estar pedindo errado. Depois, outra pergunta. Então, se não é para desistir, quanto eu devo repetir um pedido a Deus? Será que a ideia é eu ficar que nem um papagaio? Senhor, dinheiro, Senhor, dinheiro, Senhor, dinheiro, Senhor, dinheiro. Aí, recebi, agora Deus me ouviu. Não, né, gente? Mas a gente cai nessa muitas vezes. A gente se engana pensando que é só por repetir, sem pedir assim, Senhor, é isso mesmo? Senhor, essa é a tua vontade? Eu escutei uma historinha, uma piada uma vez, né? Que diz que um homem, estava com sérias dúvidas, suspeitas de que a sua esposa estava ficando surda. E ele decidiu testar. Aí ela estava na cozinha fazendo o almoço e ele foi no outro lado da casa e gritou, amor, o que é que vai ter de almoço hoje? E nada. Aí ele chegou mais um cômodo perto. Amor, o que é que vai ter de almoço hoje? E nada. Aí ele chegou do lado da cozinha assim, amor, o que é que vai ter de almoço? E nada ainda. Aí ele entrou na cozinha, ô mulher, o que é que vai ter de almoço hoje? Ela falou, pela 4ª vez vou te dizer que é frango, tá ficando louco? Então assim, gente, Deus não sofre desse problema. Não precisa ter essa dúvida no seu coração. Estou falando e Deus não está ouvindo. Ele está ouvindo. Talvez a gente que precisa aprender a esperar mais. Então, quanto eu preciso repetir? Se Lucas 18 fala que é para a gente nunca desanimar, mas aí o que é que eu faço com aquele texto de Mateus, que Jesus diz lá, Mateus 6, do 6 ao 9. Vamos ler, vamos abrir esse texto. Quando ele ensina a orar o Pai Nosso. Mateus capítulo 6, dos versículos 6 ao 9. Mateus 6, versículo 6 diz assim, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então ele segue e ensina a oração do Pai Nosso ali. Jesus fala de não orar em vãs repetições, repetições vãs. O que é uma vã repetição? É sem sentido. É só repetir por repetir. Por isso eu coloquei ali a imagem do papagaio para a gente pensar. O papagaio não pensa no que ele está falando. Ele só repete. Então isso é uma vã oração. Depois Jesus ensina a orar o Pai Nosso. E aquilo ali não é uma oração congelada, engessada, que é para repetir palavra por palavra. É um padrão para nós orarmos. Santificar a Deus, agradecer pelo que Ele dá, pedir ajuda e perdão ao Senhor e perdoar quem nos ofende. É um modelo de oração. Então ele estava dizendo,
Isso que eu estou ensinando não é vã repetição. Orem assim, coloquem o seu coração naquilo. Isso é orar com sinceridade. E Lucas, tanto 18 quanto 11, estão ensinando para a gente a persistência na oração. Que mesmo que a oração não seja um repeteco, ela também não é um assim, ó, Deus, tá aí, ó, agora te vira. Não é assim. É uma tensão constante. Nós precisamos achar um equilíbrio. Cada um de nós, na nossa vida com Deus, precisa achar um equilíbrio. Não é só orar, chutar, passar a bola para Deus e pronto, agora não tenho mais o que fazer. E não é ficar repetindo como um papagaio. Mas é ter persistência. Como eu falei, até que Deus mostre para parar. Essa que é a ideia. A próxima pergunta, então, é uma das mais complicadas, eu acho, que diz, né, a pergunta, eu mudo a vontade de Deus com a minha oração? Será? Por que sim ou por que não? Eu coloquei logo ali que não. Claro, nós não mudamos a Deus, porque Ele é imutável. Tem os textos lá, Êxodo 3,14, disse o Senhor a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Deus não disse, eu sou agora e amanhã eu vou ser outro, eu era um lá quando eu falei com Abraão, mas agora eu sou outro. Não, eu sou o que sou. Ele estabeleceu isso sim como algo congelado, como algo imutável. Ele é imutável. Tiago depois fala, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus não muda. Então nós não precisamos ter essa esperança, essa vontade aí, opa, vou mudar Deus. Não. Eu vou mudar os planos de Deus, então? Também não. Não mudo. Porque tem um texto de Salmo que diz assim, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Então, o que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Não sou eu que vou mudar o plano de Deus. Mas e aí? Como é que funciona a oração? Eu posso fazer um adendo aqui, que a gente pode mudar olhando para a palavra. Pelos exemplos que tem ali, nós podemos mudar uma ação de Deus. Porque em certos momentos Ele nos dá... me fugiu a palavra. Opções diferentes. Ele disse para o povo, me obedeçam, sigam as minhas leis, tenham a mim como único Deus. Se vocês fizerem isso, eu vou abençoar. Se não fizerem, eu vou amaldiçoar. Ou seja, o plano de Deus era, eu vou dar essa opção para o povo. Isso não foi mudado. Se o povo obedeceu ou não, aí é com o povo. Então tem muitas coisas que nós podemos mudar. Pensa lá em Jonas. Deus disse, vou destruir Nínive. Jonas foi e pregou e os ninivitas se arrependeram. Deus disse, espera aí, vou mudar a minha ação. O meu plano é salvar quem eu puder. Então, se eles se arrependeram, por que é que eu vou destruir? Eu quero salvar, então eu vou salvar. Nós podemos mudar ações de Deus, mas não os planos e não a Ele mesmo. Mas, por outro lado, através da oração, pensando na vontade de Deus ainda, eu entendo que a vontade dEle é o melhor para mim. Isso eu não vou entender à toa, de qualquer jeito, sei lá, vivendo a minha vida como eu achar melhor. Eu vou entender orando, me aproximando do Senhor. O que é que fala lá em Romanos 12, 2? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas experimentem, né, conformem-se a Deus para experimentar qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade. O que é que eu vou querer mais do que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para mim? Eu não quero mais nada. Não sei vocês. Mas quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Deus, mais eu entendo que essa vontade chega. Eu não preciso nada além dela. E também, quanto mais eu oro, né, complementei ali, mais eu entendo e aceito essa vontade. Jesus falou, lá em João 15, quando ele fala da videira, ele disse assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso não é uma fórmula mágica. Eu preciso permanecer em Jesus, como um galho ligado na árvore. Não é do jeito que eu acho, pedindo qualquer coisa, mas quanto mais perto eu estiver do Senhor, mais a minha vontade vai estar de acordo com a dele. Por isso ele diz, eu posso pedir, vocês podem pedir o que quiserem e lhe será concedido. Se eu permanecer nele e ele permanecer em mim. Isso é uma vida de comunhão tão íntima com o Senhor, tão profunda, que eu não tenho como pedir algo que não é da vontade dele. Então eu peço e eu recebo. Dá para entender isso? É profundo demais, meus queridos. É profundo demais. Não ache nesse texto aqui, se eu estiver andando com Jesus e aí tá bom, eu vou pedir, ele vai me dar. Não é isso. Mas eu preciso estar profundamente conectado com ele. Orando mesmo, derramando meu coração diante do Senhor. Para estar perto dele assim. Já que eu não posso e nem quero mudar a vontade de Deus, o que eu quero é viver ela. Melhor que eu puder, do jeito mais exato possível. E por fim, o terceiro ponto aí, a terceira coisa que Jesus nos traz nesse texto, é o desafio de orar com fé. Ele encerra essa parábola deixando a bola para nós. O que é que ele fala no versículo 8, lá de Lucas 18? Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus, ele conhecia os nossos corações, ele já sabia, ele sabia que nós somos duros, que a gente se distrai fácil, que a gente deixa de orar fácil, que a gente não quer orar. Ele sabia disso. Ele sabia que mesmo tendo esse canal de comunicação com Deus direto, que é a oração, a gente ia deixar de lado, a gente ia desleixar. Jesus sabia. Por isso ele deixa esse desafio. Mas ele não falou de oração, ele falou de fé. Sim, mas as duas estão profundamente, assim, intimamente ligadas. Em outras passagens, Jesus demonstrou isso. Lá em Mateus 13, diz que Jesus não realizou muitos milagres em certo local por causa da incredulidade daqueles, por causa da falta de fé. Você está vendo? Milagre que deixa de acontecer por falta de fé. Marcos 4:40 mostra Jesus com os discípulos no barco, na tempestade, e ele diz, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Mateus 9, ele fala também, que lhe seja para os cegos, né? Os cegos pediram, Jesus, nos dá a visão. Jesus disse, ok, seja feito conforme a fé que vocês têm. Você já pensou? Se a resolução dos problemas da sua vida dependesse da fé que você tem, em que pé que você estaria? Estou dizendo, Deus não é obrigado a resolver problema de ninguém. Mas Jesus diz aqui, nós tendo fé e orando, nos conectando com Ele, nós pediremos e receberemos. Então a pergunta de Jesus aí, ela nos coloca contra a parede. Ela nos deixa sem escapatória. Quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? Ele vai encontrar fé no meu coração? Fé capaz de mover montanhas, como ele diz? Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão em direção a Jesus. Na nossa condição natural aí de pecadores, você com certeza já ouviu isso. Na nossa condição natural de ser humano normal, ele está desconectado de Deus. Ele está afastado do Senhor. Esse acesso a Deus não está aberto. Mas por meio da obra de Jesus, esse acesso é aberto novamente. Nós conseguimos chegar a Deus novamente. Na época da Primeira Guerra Mundial, eu gosto de história, então eu lembrei desse fato. Na época da Primeira Guerra, a comunicação entre exército, as Forças Armadas, era com telefone, com fio. Então, quando o exército ia a campo, ia para a batalha,
e um grupo lá ia fazer um ataque, ia se separar da força principal, eles tinham que levar um rolo de fio e ir desenrolando o fio por todo o caminho para ter uma comunicação com o quartel. Mas daí, se o inimigo achasse aquele fio, já não tinha mais comunicação. Se caísse uma bomba e explodisse e cortasse o fio, já não tinha mais comunicação. Isso mudou depois, quando veio o rádio. Porque o rádio não tinha esse problema. Eu tinha um rádio aqui, o fulano tinha um rádio lá no outro lado da cidade, e a gente conversava e não tinha essas interrupções aí. Dá para comparar essa historinha aí com o que Jesus fez. Num primeiro momento, nós como seres humanos conversávamos com Deus tranquilamente. A gente vê Adão e Eva conversando literalmente com Deus. Deus vinha visitar eles no jardim. Mas aí veio o pecado e cortou o fio da comunicação aí, explodiu o fio. Então tinha uma separação entre o homem e Deus. Mas Jesus veio e por meio da obra dele, ele disse, eu vou acabar com esse pecado aí. Quem crê em mim, para de sofrer esses efeitos de separação. Ou seja, ele nos deu um rádio. Um rádio que não para mais de funcionar. Um rádio entre nós e Deus. Agora, o que é que nós estamos fazendo com esse rádio que nós temos? Será que eu estou usando essa linha de comunicação? Meu querido, não ignora isso. Vamos parar de ser preguiçoso. Eu falo por mim, o maior empecilho para orar mais é a preguiça, falta de vontade, pouca voia. A gente tem que parar de ser preguiçoso e orar mais. Não desprezar essa conexão que a gente pode ter com Deus. Isso é tão precioso. Se você crê nisso, se você já crê nisso, valoriza a obra de Cristo. Valoriza essa ferramenta que você tem nas suas mãos, de orar ao Senhor, orar mais. Se você não crê nisso ainda, entrega a tua vida ao Senhor Jesus. E você vai ter esse acesso também. Porque se você não entregou sua vida a Ele, de forma sincera, você está separado do Senhor. A Bíblia nos fala isso. Tenha isso em mente. Eu achei uma frase, enquanto eu estudava para essa pregação, que diz assim, se somente nos aplicássemos à oração, com bastante paciência, persistência e perseverança, talvez nós veríamos e faríamos coisas que nem chegamos a sonhar. Se tão somente nos aplicássemos à oração, com persistência, com perseverança, com paciência, nós seríamos capazes de fazer coisas no poder de Deus, coisas que a gente nem imagina. Para concluir, então, por que é um desafio orar com fé? Por que é um desafio? Orar com fé é um desafio porque parece que Deus não faz nada quando a gente ora. Parece, Ele muitas vezes demora aos nossos olhos. Parece que Ele não está ouvindo. Orar com fé é um desafio porque nós não persistimos o suficiente. E nós não confiamos em Deus como aquele que está de olho e de ouvido aberto para nós. A gente não confia. Seja sincero consigo mesmo. Se você tivesse noção do poder de Deus, como um cego lá tinha, eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode me ajudar. Por que você não estaria orando mais? Então, orar com fé é um desafio porque a gente não confia o suficiente em Deus. E orar com fé é um desafio porque nós pedimos mal muitas vezes. E não queremos a vontade de Deus, mas queremos que a nossa vontade seja a de Deus. E daí não vai dar certo. Eu li um livreto, e eu até indico a leitura dele, 40 páginas ali, tem na internet, de graça. É O Poder através da Oração. E ele traz, muitas afirmações assim, incríveis. E uma delas que mais me chamou a atenção, e eu quero trazer para nós como igreja nessa noite, é o seguinte. O que hoje a igreja necessita não é de mais e melhor máquinas, de novas organizações, de mais e novos métodos, mas homens a quem o Espírito Santo possa usar. Homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não se derrama através de métodos, mas por meio de homens. Ele não vem sobre máquinas, mas sobre homens. Ele não unge planos, mas homens. E homens de oração.
pessoas de oração. A minha oração tem sido: Deus, desperta mais pessoas que oram. Eu tenho orado por isso. E o meu convite, o meu desafio para você nessa noite, daqui para frente, é tomar junto essa briga. Deus, desperta mais pessoas que orem. Que eu quero aqui instigar você a seguir o objetivo dessa parábola que nós lemos. Orar sempre e sem desanimar. Ore mais, meu irmão. Ore com perseverança. Ore com fé. Ore mais. Amém? Vamos orar então? Ó Senhor Deus, muito obrigado por esse canal de comunicação que nós temos contigo, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deu esse presente, Senhor, esse privilégio, Pai. Essa bênção que é orar, ó Deus. É poder parar, ou nem precisamos parar, Senhor. É só pensar que o Senhor já está ouvindo. Ó Deus, nos dá um coração sincero, ó Deus. Um coração que ora, Pai. Coloca em nós o desejo, como disse a música, vem nos incendiar, coloca em nós essa queimação para orar mais, Senhor, para passar tempo na Tua presença, ó Deus. Que cada um aqui dos meus irmãos, ó Senhor, possa experimentar o quanto é bom passar cada vez mais tempo contigo, ó Deus. Colocar tudo diante de Ti, derramar o coração, abrir, pedir a Ti, ó Senhor. Enfim, que nós aprendamos, ó Deus, a aceitar a Tua vontade, Pai. Que ela é o melhor, ela é boa, perfeita e agradável para nós. E que a gente aprenda a orar mais, Senhor. Levanta mais servos aqui, ó Senhor. Mais pessoas de oração, Senhor. Mais guerreiros de oração, ó Pai. Que tenha gente se ajoelhando, ó Deus, todos os dias. Que tenha gente aqui, ó Senhor, clamando pelas almas, Senhor. Clamando pela Tua obra, Pai, em todos os aspectos. Pelos missionários, pelos pastores, pela igreja, os outros irmãos, pelas famílias, ó Senhor, pelo nosso país. Ó Pai, acorda, Deus, cada um de nós, cada vez mais. E coloca em nós esse senso de urgência. Nós precisamos orar. Quando o Filho do Homem vier, será que Ele encontrará fé na terra? Senhor, que eu seja encontrado com fé. Em nome de Jesus. Amém.